Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre as maiores seleções da história do futebol. Caso você não concorde com a minha lista, por favor, deixe a sua opinião nos comentários. Dito isso, vamos para o vídeo. 10º lugar. Em minha opinião, duas seleções brigam por essa colocação. Elas são a seleção russa e a seleção portuguesa. A Rússia porque herdou o histórico futebolístico da então União Soviética, que em sua época foi uma potência no esporte, chegando a 4 finais de Eurocopa e ganhando um título em 1960, além de terem revelado um dos melhores goleiros de todos os tempos, Lev Yashin, e também possuem 2 ouros olímpicos. Já a seleção portuguesa revelou jogadores como Eusébio e Cristiano Ronaldo, que são lendas do esporte. Também possuem uma Eurocopa e um 3º lugar e um 4º lugar em Copas do Mundo. Mas, em minha opinião, por conta do histórico que herdou da União Soviética, a Rússia ainda permanece com um degrau acima da seleção portuguesa. Porém, no rumo que as coisas estão seguindo, é bem provável que no futuro a seleção portuguesa venha a ter uma significância esportiva muito maior do que a seleção russa. Em 9º lugar, temos uma polêmica, pois eu considero que a seleção holandesa detém um histórico futebolístico superior ao da seleção da Inglaterra. Isto porque, em termos de relevância, de coisas que foram trazidas, inovações táticas para o esporte, a seleção holandesa é rica. Vale lembrar da Laranja Mecânica, que revolucionou a história desse esporte. Além de terem ganho uma Eurocopa e chegado a 3 finais de Copa do Mundo, uma semifinal e ter um 4º lugar. Além de possuírem jogadores como Johan Cruyff e Van Basten, que sozinhos já possuem uma história muito superior a qualquer jogador que tenha vestido a camisa da Inglaterra. Além do que, o Mundial que a Inglaterra ganhou foi em seu país e também muito polêmico. Além do que, tirando o Mundial, eles nunca tiveram um histórico da talha que os holandeses possuem, de estarem sempre chegando em fases agudas na Copa do Mundo, na Euro, e trazendo inovações para o esporte. Por esta razão, eu considero, em minha opinião, que a seleção holandesa seja superior à seleção da Inglaterra. Mas compreendo as pessoas que consideram que o fato dos ingleses possuírem um título mundial os coloquem em uma posição superior à seleção holandesa. Mas, em minha opinião, os holandeses possuem um histórico melhor no esporte. Por isso, eu coloco a seleção da Inglaterra em 9º lugar e a seleção holandesa em 8º lugar. Em 7º lugar, eu coloco a seleção espanhola. Isto porque ela possui uma vantagem em relação às seleções anteriores, pois, junto com a Alemanha, é a seleção com mais títulos da Eurocopa, e isso é algo que a coloca acima das seleções anteriores, além de possuir um título mundial e um 4º lugar no Brasil em 1950. Em 6º lugar, aqui temos outra polêmica que vai gerar grande discussão nos comentários. França ou Uruguai? Na minha opinião, a seleção francesa, nas últimas décadas, já superou a seleção do Uruguai.
Isso porque já possui 2 Copas do Mundo, 2 vices da Copa, 2 terceiros lugares na Copa e um 4º lugar na Copa do Mundo de 1982 e possui um melhor rendimento por escândalo em campeonatos mundiais, além de ter revelado jogadores como Zinedine Zidane, só para citar. E na atual geração possui ninguém mais, ninguém menos que Kylian Mbappé, enquanto a seleção uruguaia ficou enferrujada no tempo. E apesar de possuir 2 ouros olímpicos e 2 Copas do Mundo, e essa é a razão pela qual a FIFA permite que a Celeste utilize as 4 estrelas em cima do seu escudo, hoje me parece ser insustentável colocar o Uruguai acima da seleção francesa. Por isso, eu coloco em 6º lugar a seleção do Uruguai e em 5º lugar a seleção francesa. Em 4º lugar, outra polêmica: quem é melhor, Argentina ou Itália? Deixe a sua opinião nos comentários. Mas eu não vou ficar em cima do muro porque eu tenho uma opinião formada sobre o assunto. Então, em minha opinião, a Itália continua sendo superior à seleção argentina, embora algumas pessoas defendam a ideia de que os argentinos já a superaram em termos históricos, o que não é verdade. A Itália possui 4 títulos mundiais e a Argentina possui 3. Não, eu não vou partir com base nesse tipo de argumentação sem fundamentação, que é totalmente idiota, pois o fato de uma seleção possuir 4 e outra 3 não a faz imediatamente superior. O que deixa ainda a seleção italiana à frente da seleção argentina é o fato de que historicamente tiveram melhores participações em Copas do Mundo, tem mais semifinais e possuem mais pódios na competição. Por isso, eles ainda estão um degrau acima da seleção argentina, embora, como estamos vendo o andar da carruagem no futebol, provavelmente a seleção argentina tem grandes possibilidades de passar a seleção italiana nos próximos anos. Mas por hora, em minha opinião, a seleção argentina é a 4ª maior de todos os tempos e a seleção italiana a 3ª maior. Em 2º lugar, eu coloco a seleção da Alemanha. E você vai concordar comigo porque você assistiu o jogo Brasil e Alemanha na Copa de 2014 e você chorou, você sofreu, assim como eu. Então vamos às razões pelas quais eu a coloco nesta posição. A Alemanha possui 4 títulos mundiais, é junto com a Espanha a maior campeã da Eurocopa, chegou ao maior número de finais de Copas do Mundo, mais do que o Brasil, além de ter revelado jogadores espetaculares que mudaram a história do esporte. É a seleção que chegou ao maior número de finais de Eurocopa e é a seleção que ganhou de 7-1 do Brasil. Eu não esqueço, você também não esquece. Então, não tem o que fazer. Os alemães são muito bons, então o 2º lugar é deles. É isso. Em primeiro lugar, na minha opinião, na opinião do meu cachorro, na opinião de todos os brasileiros, na opinião de todo o mundo, na opinião de tudo que existe, de tudo que já existiu e na opinião de todo o universo também, a maior seleção de todos os tempos é a Canarinho, é a verde e amarela, é a seleção brasileira. Por quê? E por quê? Porque o Brasil tem
5 títulos mundiais. É a maior campeã da competição. E não tem para ninguém. O Brasil é a seleção que tem o melhor retrospecto em Copas do Mundo. É a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo. O Brasil é a melhor de todos os tempos. E ponto, e acabou. E para encerrar a discussão, nós tivemos o melhor jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé.